Eu quero ler aqui mais uma vez o texto que a nossa irmã Amanda leu. E o tema da mensagem é especial para nós mulheres hoje, né? Não que nossos irmãos sejam especiais também, tá, irmãos? Não fiquem com ciúmes. Mas hoje é o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. E nós sentimos, sim, especiais, amadas. E não somente hoje, mas todos os dias, porque nós somos, sim, especiais para o nosso Deus. Nós somos, sim, tão amadas. Como ali no livro de João, capítulo 3, né, 16, fala. Vamos ler mais uma vez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, a gente não consegue explicar com palavras. Essa tal maneira que ele deu o seu filho único. Ele doou o seu filho único, Jesus Cristo, por amor a cada um de nós e por nós, mulheres. O mundo inclui nós também, quando ele fala aqui nessa palavra. Inclui nós, mulheres, de tal maneira. Então, por isso que nós somos tão amadas. E como é bom sentir esse amor, um amor incondicional, um amor que ultrapassa limites, um amor que transcende tempos, barreiras. Ele continua o mesmo Deus, ele continua nos amando. E quando eu recebi esse convite da irmã Rose, a diaconisa Rose, naquele dia pela manhã eu tinha lido um poema e eu falei assim, Senhor, é para mim mesmo. Eu congrego ali na Fazenda Rio Grande, assim, todo mundo me conhece. Meu pastor Flávio, pastor José Wagner eu conheço muito bem, né, pastor? A diaconisa Rose. E é um privilégio estar aqui com vocês, meus irmãos, conhecendo um pouquinho mais dos meus irmãos aqui na IAP de Santa Helena. Eu vim aqui algumas vezes, mas só visitar, justamente com o grupo de louvor, intercâmbio, né, de MJ, essas coisas. Mas é a primeira vez que eu vim trazer a palavra do Senhor. E é uma grande responsabilidade que eu tremo. Meu coração, hoje eu até falei para o meu varão, para o Gilmar, que eu estava muito nervosa desde de manhã, quando eu acordei, porque eu sei que a palavra de Deus, ela nos traz realmente essa grande responsabilidade, né? É falar com o povo de Deus, é falar com os meus irmãos. E primeiro ela fala conosco. E esse amor que o Senhor me fez essa semana inteira pensar nesse amor tão grandioso, ele falou muito comigo. Meus irmãos, eu vou falar um pouquinho de mim. Esse amor me alcançou. Esse amor me transformou. Esse amor me lapidou. Esse amor me trouxe de volta para o colo dele. Então, por que não falar desse amor que me alcançou? E alcançou a cada um de vocês que estão aqui. Sem dúvida. É por causa desse amor que nós estamos aqui. Nós somos resgatados, perdoados. Tivemos mais uma vez a oportunidade de ter a salvação através de Cristo. Através desse amor de Deus. Então, esse amor, a gente fala muito desse texto, todo mundo conhece, né? De cor salteado. Mas a gente começa a refletir sobre esse amor de Deus, é uma coisa tão extraordinária, que realmente nos envergonha. Nós não merecemos nada dele. Ele é um Deus santo, poderoso, magnífico, e mesmo assim ele nos ama. Somos cheios de defeitos, de falhas, somos pecadores. Ainda estamos aqui nesse mundo. E o mundo é pecaminoso. Infelizmente, nós estamos aqui ainda. Mas ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. Ele breve virá buscar a tua igreja. E eu creio, meus irmãos, nós cremos. Nós somos adventistas porque nós cremos no advento, né? Ele virá outra vez buscar a tua igreja. Aí sim, nós seremos como ele é. Perfeitos. Voltaremos para o plano perfeito que ele nos criou desde a criação, desde o início.
E daí esse amor nos traz uma responsabilidade. Nós, mulheres, temos muito o que ensinar. Tem muitas mulheres na Bíblia, eu fui pesquisar algumas, né? Para falar sobre mulher. Hoje é um dia especial para falar sobre mulher. E eu falo, Senhor, obrigada. Porque antigamente mulheres não tinham, né? Essa facilidade de estar aqui no púlpito. Era mais os homens. Tradição, né? Mas aí, Deus levanta mulheres no passado e também hoje. Para pregar o seu evangelho, para falar do amor dele, para dizer que ele salva, que ele cura, que ele liberta. Ele continua o mesmo Deus do passado, de hoje e será eternamente. E daí, eu fui pesquisando algumas mulheres e Deus falou muito comigo. E nós fomos criadas, minhas irmãs, não foi somente por acaso. Ele nos criou primeiro para o adorar. Nós somos criação dele. Imagem e semelhança do Criador. Vocês já perceberam, já pensaram aí? Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Nós somos criados à imagem dele. E nós, mulheres, é tão incrível quando Deus ele dá aquele sono profundo a Adão e tira a sua costela. E daquela costela, ele faz a mulher. A gente não consegue imaginar, né? A nossa mente humana não consegue chegar até aonde Deus criou a mulher. A gente já fica imaginando, mas como será que ele fez daquele pedaço de osso ali de costela? Ele formou a mulher. Com essa perfeição, que nós somos perfeitas, irmãs. Nós somos perfeitas. Ele nos criou de maneira especial. Maravilhosas, lindas. Gente, olha, não é por nada não, mas aqui tem povo lindo, viu? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós refletimos Jesus. Jesus é lindo, minhas irmãs. Jesus é maravilhoso e também nós somos. Independente de altura, de peso, de cabelo, independente. Nós somos filha do Rei dos Reis, aleluia. Nós somos princesas. Princesas, preciosas, separadas, únicas. Minhas irmãs, isso é extraordinário. Ai, mas ninguém me ama. Jesus morreu por amor a você, a mim, a nós. Ele morreu de amor. Ele se entregou na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Já pensou? Não tem como a gente medir esse amor. E quando Deus me deu essa palavra aqui, eu me lembrei da primeira vez que eu levei a palavra lá no Eucaliptus, na Fazenda Rio Grande. Nós tínhamos uma igrejinha, né? O diácono Edmar e a Lídia sabe muito bem. E eu era nova convertida ali na nossa igreja, né? Porque antes eu era assembleiana, meus irmãos. Sou do reteté também, viu? Ô, glória. Já vim com fogo também. Aleluia. E daí, o pastor José Sobral me deu essa incumbência de levar a palavra de Deus. E eu falei, meu Deus, eu? Como assim? E o Senhor me deu essa palavra. E eu comecei a refletir nela. Daí o Senhor me levou lá em 2015. O tanto que Deus me amou. O tanto que Ele me lapidou, me limpou, me transformou. É esse amor que me trouxe hoje aqui, meus irmãos. E quando eu olho para o meu passado, eu falo, Senhor, eu não merecia tanto. Tanto, tanto, tanto. E Ele me deu muito mais, além do que eu pensava, do que eu imaginava. Ele me deu uma nova família. Ele me deu uma nova chance de poder o adorar, de poder o louvar. Quando eu vim embora lá de São Vicente, litoral de São Paulo, em 2012,
Como eu falei, eu era assembleana lá, né? E quando eu vim para cá, para Fazenda Rio Grande, eu morava na fazenda, eu não queria saber de Deus. Eu estava revoltada. Eu me separei do pai do meu filho, mais novo, e eu vim embora. E nisso eu não quis saber de igreja. Eu não vou para igreja nenhuma. Deus nem sequer ouviu minhas orações. Eu lutei para o meu casamento durante 7 anos, orando, intercedendo, jejuando. Ele não fez nada. Então eu não quero saber de Deus mais. Infelizmente, eu caí no pecado. E esse pecado, meus irmãos, eu paguei um alto preço. Porque as nossas consequências, né? É o plantar e o colher, como a irmã Amanda leu aqui. Mas aí, esse amor que eu estou falando hoje, que vocês conhecem, ele me resgatou. Ele me trouxe de volta. O pastor José Sobral dos Santos, a maioria dos irmãos que conhece o pastor José Sobral, também que a diaconisa Regivânia, eles eram pastores da minha irmã Giovânia. Os irmãos que tem a conhecer ela também, a diaconisa Giovânia, ela é minha irmã, me visitou com os meus filhos. E naquele dia, aleluia, naquele dia, meus irmãos, esse amor, ele ultrapassou os limites da minha incredulidade, da minha rebeldia, da minha desobediência. E esse amor de Deus, através do pastor José Sobral e de diaconisa Regivânia, me trouxe de volta para o lar, para o meu lar. E eu pude sentir esse amor. E eu louvo a Deus por isso. Porque a partir desse dia, nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu fui fazer o que eu queria. Eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu comecei a dar ouvidos à voz do Senhor. Porque Deus tinha muito mais para mim. Ele sempre tem, minhas irmãs, meus irmãos. Ele sempre tem muito mais para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem, para aqueles que dão ouvidos à sua palavra e obedecem seus mandamentos. Ele sempre tem muito mais. E o Senhor me resgatou. Ele me trouxe para perto. Eu desci as águas, fui selada com o Espírito Santo. O Senhor me deu meu varão. Nos casamos, no civil e na igreja. Os velhinhos de testemunhas estavam lá conosco. Eu amo demais esses dois, eles sabem. E hoje eu estou aqui. Para a glória do nosso Deus, falando desse amor um pouquinho mais. Porque quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Ele nos traz essa convicção que Ele nos chamou para falar um pouco mais dEle. E daí eu começo a ler sobre Ana, que orou por um filho, e ele ouviu a voz de Ana. Por Débora, a juíza, mulher forte, né? Rebeca, Sara, Saraí, que se tornou Sara. Priscila, que pregava o evangelho de Cristo. Eram mulheres assim como eu e você, minhas irmãs. Ele quer nos usar no tempo de hoje. Ele quer usar a minha vida e a sua vida, mulher, hoje, para falar desse amor. Para pregar esse evangelho maravilhoso. E é um privilégio estar aqui, meus irmãos. É um privilégio. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque realmente o Senhor nos chamou para fazer a diferença.
Ele nos separou para fazer diferença nesse mundo. No nosso trabalho, na escola, na faculdade, no nosso lar principalmente. No nosso lar, começa na nossa casa a diferença. Nossos filhos, nossos varões, que eles estão falando de mulheres, né? Que eles possam ver Cristo em nós. Que eles possam ver esse amor de Deus em nós. Que possamos viver de verdade esse amor. Ensinar esse evangelho maravilhoso. Porque Ele nos chamou para isso. E será que nós temos ensinado como Cristo nos ensina? Através dos evangelhos aqui? Mateus, Lucas, João, Marcos. Ele deixou um legado, Jesus Cristo. Ele deixou tudo escrito. Um manual. Um manual. Para a gente seguir. Será que a gente tem amado como Cristo nos amou? É para se pensar, meus irmãos. É para se pensar. Porque é fácil dizer aqui em cima que eu amo vocês. Vocês são meus irmãos. Somos ovelha do mesmo pastor, que é Jesus Cristo. É muito fácil. Mas aí no mundo, como é que está? Precisamos amar como Cristo nos amou. Precisamos fazer a diferença como Cristo fez. Durante o seu trajeto de 3 anos que ele pregou o seu evangelho, muitas vidas foram alcançadas. Muitas vidas foram salvas, libertas, curadas, saradas. Quando chegavam perto de Jesus, sempre acontecia algo especial. Porque ele sempre tinha uma palavra de amor, de afeto, de cura. Ele sempre tinha. E se nós somos pequenos Cristo na terra, nós precisamos também fazer a diferença na vida de alguém. Precisamos. A gente prega tanto, né? Precisamos fazer a verdade, ser a verdade, pregar a verdade. E daí esse amor incondicional, olha o significado. É um afeto pleno, absoluto e sem limites. Dedicado a alguém sem esperar nada em troca. Independente de falhas, comportamentos ou circunstâncias. Olha só. Ele não quer nada de troca do amor que ele nos dá. Mas a gente sabe. O que devemos fazer é amá-lo. Obedecer seus mandamentos. Fazer o teu ide como ele nos ensinou. Nos deixou esse legado. Essa ordem de ir e levar o teu evangelho. E para nós mulheres também. Não vou somente sobre os homens, pastores, presbíteros, diáconos. Para nós mulheres também, minhas irmãs. É para nós também. Nós temos também essa responsabilidade também. De levar esse evangelho maravilhoso. Para aqueles que nos cercam. Os de perto, os de longe, os que nos achegam a nós. Precisamos fazer esse ide também. E desse amor que estamos falando hoje. É do amor de Jesus Cristo, de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Que nós possamos lembrar todos os dias que nós somos amadas, únicas, separadas, ungidas, filhas do Rei. Nós somos princesas de Cristo. Não se esqueçam, minhas irmãs, o quão importantes vocês são. O quão amadas vocês são. Nós somos. Quando você acordar pela manhã, que for ao banheiro, tomar seu banho, higienizar sua boca, escovar seus dentes, pentear os cabelos, se olhe no espelho e veja Jesus. Veja Ele. Porque você é, eu sou, nós somos imagem e semelhança de Jesus.
do nosso Criador. Não tenha medo do mundo. O mundo quer nos dar padrões, né? Como a Amanda leu. Não se conformeis com essa forma do mundo. Não, não, não. Nós somos separadas, separados. Servos do Deus Altíssimo. Filhos de Deus. Filhas de Deus. E não importa o que o mundo diz aí de nós. O que importa é o que o Senhor diz de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora pedir para o pastor Wagner, pedir para as irmãs se pôr de pé. Todas as mulheres, da menorzinha à maior. Que eu vou estar lendo aqui algo que eu escrevi, que Deus colocou no meu coração. E eu quero que vocês se deem um abraço, vocês mesmas. O mais forte que vocês puderem. O mais forte que vocês puderem. Mas assim, um abraço mais forte mesmo. Feche os seus olhos. Imaginem agora Jesus do seu ladinho. Bem pertinho. É o abraço dele. Aleluia. É o abraço do seu amado. Aleluia. É o abraço daquele que te ama. É o abraço daquele que morreu de amor por você. E ele diz, filha, eu te amo. Filha, você é especial. Filha, não há outra igual a você. Aleluia. Filha, você é única. Aleluia. Filha, você é tão, tão, tão amada. Maravilhosa. Filha minha, preciosa, aleluia, aleluia, aleluia. Sinta esse amor, minhas irmãs, sinta esse toque. Sinta, porque eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele separou este momento para te dizer o quanto você é amada, o quanto você é especial, o quanto Ele te ama, aleluia. Você é única, não há outra igual a você na face da terra. Então sinta esse amor, sinta, 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 porque Ele veio hoje dizer a você que você é princesa, filha do Rei dos Reis. Em nome de Jesus, receba essa palavra nesta noite e não se esqueça jamais o quanto Ele te ama. Nos momentos difíceis, que você pensar que está sozinha, lembre-se deste momento. Você nunca, 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 nunca estará sozinha. Porque Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, Ele estará contigo em todos os seus momentos da sua vida. Do levantar ao se deitar, Ele estará contigo em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. E eu quero louvar a Deus e dizer a Ele o quanto eu o amo, com a minha voz, com o meu louvor. E peço que os irmãos da mídia possam colocar para mim, e se puder colocar para eles também, louvar juntamente comigo, eu agradeço, em nome de Jesus, amém? Que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim.
aleluia. Aleluia, Jesus. Tem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.